Olá, vamos começar a trabalhar nossa terceira competência, nossa terceira semana da disciplina História da Educação Brasileira. Nós vamos tratar sobre as teorias da educação brasileira, os debates sobre essas teorias aqui em nosso país. O período que nós vamos nos ater é do início da nossa colonização até os nossos dias. E eu gostaria que antes de nós começássemos, você fizesse uma reflexão sobre a escola que você estudou. É a mesma escola, tem os mesmos comportamentos, os professores e os estudantes, das escolas de hoje em dia? Possivelmente, é fácil nós chegarmos à conclusão de que algumas coisas mudaram. E se nós fizéssemos essa comparação, voltando 100, 200, 300 anos atrás? Seria muito mais fácil identificarmos que, de todo esse período de tempo até os nossos dias, há uma modificação, um processo de mudança na forma de se ensinar e nos mecanismos que são utilizados para se aprender. É mais ou menos sobre isso que nós vamos tratar nessa semana. Se fôssemos dividir toda a história do Brasil em fases de influência pedagógica para cada um deles, o primeiro período compreenderia ao nosso período da colônia, com a chegada dos jesuítas e a implementação de sua política pedagógica aqui no solo brasileiro. O público-alvo eram os índios e seus filhos, principalmente as crianças. Era uma forma da cultura europeia adentrar dentro do mundo do índio, mas também havia a educação para portugueses e seus filhos e as relações dos diversos grupos que ocuparam aqui o Brasil. A educação e os espaços eram muito mais simples e rudimentares do que os dias de hoje. Então, o formato de educação era uma educação tradicional. O ato de decorar e de memorizar eram de extrema importância nesse período. E a gente vai ver durante a nossa disciplina como as teorias educacionais e pedagógicas vêm desenvolvendo novos mecanismos para que a condição do professor e do estudante seja mais fácil e consiga produzir muito mais frutos. A educação jesuíta desse período tradicional tinha uma função política, tinha uma função cultural, que era a transmissão de todo um aparato cultural europeu para a população brasileira. O segundo momento que nós indicamos de teorias pedagógicas aqui no Brasil compreende-se a chegada das medidas de Pombal aqui no Brasil até os anos 30 do século XX, que vai compreender mais ou menos ao final do período colonial, o período imperial e o início da República. Facilmente a gente percebe que há uma série de mudanças entre a forma de se ver a escola desse período e o primeiro que a gente viu, da educação jesuíta. Pombal, ele acreditava que a escola deveria ser laica. Ainda era uma escola tradicional, mas vão coexistir elementos religiosos e laico. Laico dá a ideia de uma educação onde a influência religiosa não estivesse presente. Não à toa, ele impede o trabalho dos jesuítas em solo brasileiro. Mas há, dentro desse período, algumas inovações e alguns pensamentos de propostas pedagógicas chegam ao Brasil. Um deles é o método de Lancaster. Ele pensava a escola como um espaço onde se tivesse que aglutinar um grande número de crianças para poder se ensinar. Durante o período dos jesuítas e mesmo da proposta das aulas régias de Pombal, as aulas eram muito individuais, eram grupos muito menores, não se tinha essa preocupação de uma escola com grande quantidade. Lancaster, ele pensa nesse formato, mas pensa também em algo semelhante a alunos monitores, onde os alunos mais destacados, eles trabalhariam com um grupo reduzido de estudantes, repetindo aquilo que tinham aprendido do professor. Ainda é um formato tradicional, mas se percebe um avanço em relação ao formato anterior. Uma outra
contribuição desse período é o ensino ou a educação intuitiva, que este sim vai ter uma proposta mais ampla para a educação, que seria: a escola não pode apenas ficar na transmissão oral das informações. Ela precisa ter um espaço adequado, mobiliário adequado. O espaço onde os meninos irão estudar tem que ser enriquecido com quadros, tabelas, elementos do reino animal, do reino mineral, para que ele consiga perceber e sentir com a sua sensibilidade corporal tudo aquilo que a natureza oferece para que ele aprenda. Tanto que das propostas dessa educação intuitiva era a excursão, os passeios, para que não ficasse restrito ao ambiente escolar, mas que houvesse que se extrapolasse esse ambiente da escola, mas também melhorando o ambiente da escola. E essas duas propostas vão ser relativamente utilizadas aqui no Brasil, vão ser alvo de preocupação dos políticos da época e de pedagogos que pensavam a educação nesse período, garantindo um avanço para a compreensão da educação nesse período. A terceira fase dessas teorias pedagógicas nós denominamos de uma fase da pedagogia renovadora. Já começa nos anos 30 do século XX, onde a educação no Brasil já vinha sofrendo várias mudanças, principalmente com a proclamação da República e a preocupação de uma educação que favorecesse o desenvolvimento do Brasil. Mas nos anos 30, mais precisamente no ano de 1932, é lançado o Manifesto dos Pioneiros, um grupo de intelectuais que propõem uma série de alterações ao formato da educação aqui no Brasil. Esses pensadores foram influenciados por um estudioso americano chamado John Dewey, que no século XIX já fazia uma série de propostas para uma educação onde o aluno não fosse apenas um depositário de informação, mas alguém com autonomia e decisão daquilo que ele gostaria de estudar, na busca de uma postura autônoma, e o professor seria um mediador do conhecimento para esse estudante. É uma perspectiva extremamente renovadora, se pensarmos que a escola tradicional, o foco estava no professor como aquele detentor de conhecimento e apenas transmissor de informação para os seus estudantes. O documento dos pioneiros, ele teve grande repercussão, apesar de não ter sido implementado na época, mas já trazia a discussão de uma escola laica, continuando ainda do século XIX, mas gratuita, obrigatória, para todos, pressionando o governo e as instâncias administrativas politicamente do país a verem a educação de uma outra forma. E pedagogicamente, essa corrente dos pioneiros estará embasada na escola nova, proposta inicial de John Dewey, com a nova percepção sobre o papel do professor e o papel do estudante. Já no finzinho desse período, nos anos 60, nós temos um movimento de educação que valoriza a cultura popular. A exemplo aqui do nosso estado, o Movimento de Cultura Popular, o MCP, que teve outras modalidades no país, onde o foco estará em atender as camadas mais prejudicadas ao longo da história do Brasil e também os jovens e adultos, que via que a educação não era um privilégio de alguns, mas deveria ser atendida, ou toda a população deveria ser atendida por uma educação de qualidade. A proposta da escola nova não foi aceita por todos simplesmente, ainda que propondo uma evolução ou uma preocupação real com as escolas brasileiras. Uma corrente católica, de educação católica, fez resistência à proposta da escola nova, porque um dos elementos presentes na composição da teoria, da proposta pedagógica da escola nova,
era que a escola fosse laica, por entender que a escola não pode ser influenciada por elementos religiosos. E as correntes que tratavam da educação dentro da Igreja Católica não acataram essa proposta com tranquilidade. Houve diversos embates e, politicamente também, o governo teve que fazer concessões e negociações entre aquilo que era proposto pelo projeto dos pioneiros da educação e todas as outras alas que estavam preocupadas e interessadas na educação do Brasil desse período. A última fase compreende-se aos anos de 1969 até os nossos dias. Mais precisamente, mais próximo a esse período de 1969, quando o Brasil já estará vivendo a ditadura militar, há uma forte intenção da educação ser usada como um elemento para atender às demandas do mundo capitalista. Então, os cursos e o direcionamento da educação, que hoje nós entendemos por educação básica, caminhava para produzir uma mão de obra para executar as atividades demandadas pelo mundo do capitalismo. É o que efetivamente vai ser executado enquanto política, mas as diversas correntes pedagógicas desse período vão permanecer em luta, buscando uma escola que estivesse preocupada com a inteireza do aluno e não apenas um aspecto que fosse o aspecto profissional. Mas ao fim desse período, nós temos uma série de correntes que nós denominamos de pedagogia construtivista, com dois grandes expoentes, que são Vygotsky e Piaget, que propõem uma forma diferenciada de se ver a educação, envolvida não só com questões pedagógicas, mas também psicológicas, históricas, onde o aluno ganha proeminência e o professor não é um mero elemento abandonado na escola, mas alguém que vai ajudar o aluno a desenvolver, a construir o seu conhecimento, fugindo totalmente de um formato de escola tradicional, onde o professor sabe de tudo e o aluno simplesmente é depositário de informação. Mas, pelo contrário, esse aluno aprende não só com o professor, mas também com o seu colega de sala de aula, com os seus pais, com outros adultos, em outros ambientes que não apenas a escola, e o conhecimento não é dado e conclusivo, mas é parte de um processo que caminha continuamente na vida desse aluno, com a ajuda do professor, sendo o adulto e o conhecedor de outras competências e de outros elementos que vão ajudar o aluno no seu desenvolvimento cognitivo. Assim, nós concluímos as fases das correntes pedagógicas que influenciaram, de certa forma, a educação brasileira. Sugerimos que vocês pesquisem ainda sobre esse tema e outras propostas pedagógicas que foram feitas para as nossas escolas aqui no Brasil. Até mais.